Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Natan Souza e começa agora mais um Boletim UP no Festival. E ainda tem muita coisa para acontecer no Festival de Curitiba. Algumas mostras já se despediram e deixaram um gostinho de saudade, que é o caso do Risorama, que teve sessões duplas nesta segunda e terça-feira. Os repórteres João Siqueira, Isadora Moraes e Madu Machado mostram pra gente tudo o que aconteceu. O Risorama, em sua quinta noite, explorou os limites do humor com apresentações que variaram do humor político à comédia sem ofensas. Nanny People abriu a noite admitindo nervosismo, mas logo trouxe leveza com sua performance. Diogo Portugal seguiu brincando com o aniversário de Curitiba e tocando em temas políticos. Já a doutora Rosângela, personagem de Índio Bem, evitou o humor vulgar e encantou o público com histórias de sua prática como terapeuta infantil. Além disso, a humorista falou sobre a sensação de voltar pela segunda vez aos palcos do Risorama. Eu também já estou mais um pouco tranquila, porque ano passado estava super nervosa para apresentar no Risorama, mas maravilhoso. Maurício Meirelles contou com exclusividade sobre sua participação no Risorama. Eu fico mais feliz do que o Diogo fazendo o Risorama, porque eu acho que dessas 20 edições eu devo ter feito bem umas 10, 12, sei lá 10 pelo menos. E eu sou um cara conhecido de por todo lugar que eu vou, ele acaba. E o Risorama é a prova de que a culpa não é minha. Rogério Morgato e Victor Sarro refletiram sobre as consequências legais de suas piadas, com Morgato compartilhando sua experiência com processos judiciais e Sarro discutindo os limites do humor baseado no contexto da apresentação. O humorista Ed Gama, que também se apresentou, falou sobre sua experiência no Risorama e sobre sua participação no programa LOL. E me diz, tu foi um dos destaques do programa LOL. Eu queria muito saber como que foi estar dentro do programa, como que tu se sentiu não podendo rir o tempo todo, né? Que com certeza deve ser muito difícil. Foi muito legal, o programa é uma baita experiência, é um reality show, né? Então, tipo, emoções, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E pra não rir era só lembrar da depressão, das tristezas da vida, falecimento de parentes, coisas leves assim, você consegue passar bem. Entendi. A noite terminou com a atuação encantadora do mágico Maurício Dolez. O festival continua até dia 2/4 e todas as sessões já estão esgotadas. Esteve presente e acompanhou as últimas apresentações que aconteceram no Espaço ViaSoft. Com ingressos esgotados e uma energia contagiante, aconteceu nesta terça-feira a última noite de Risorama, o maior evento de comédia do país promovido pelo Festival de Curitiba. Filas gigantes se estendendo e o espaço ViaSoft completamente lotado, o último dia de evento prometia ser uma grande celebração da comédia. Com uma programação organizada pelo anfitrião Diogo Portugal, grandes nomes como Xanda Dias, Afonso Padilha, Bruna Louise, Rodrigo Marques, Ariana Nucci e Thiago Ventura foram reunidos para momentos memoráveis de risadas, diversão e uma noite de terça-feira. Com o encerramento das sessões finais, Diogo Portugal invadiu a plateia para expressar sua gratidão aos 20 anos de Risorama. O Risorama encerrou o evento nesta terça-feira após 8 sessões ao longo de 6 dias, lotando a casa e contando com a presença de diversos nomes do humor brasileiro. A nossa equipe também participou da entrevista com o elenco do musical Carmen, a Grande Pequena Notável, que conta a história de Carmen Miranda, desde o início da carreira até a chegada a Hollywood. Aconteceu nesta quarta-feira a coletiva de imprensa da peça Carmen, a Grande Pequena Notável, um musical que fala sobre a vida e obra de Carmen Miranda, uma das mais importantes artistas brasileiras de todos os tempos. Durante a coletiva, o diretor do espetáculo, Kleber Montanheiro, contou como foi o processo de criação deste musical. Comecei a fazer uma maquetinha desse livro, né? E aí eu lembro que eu fiquei brincando assim, e aí eu falei, nossa, eu fiquei olhando em Carmen, as letras, né? Eu falei, nossa, aí eu fiz uma maquetinha de cada letra, né? C-A-F, escrevi Carmen. E aí eu fiquei brincando, aí comecei a perceber que eu criava outras palavras, né? E aí eu comecei a entender essa brincadeira. Eu falei, olha, dá pra brincar, dá pra ser simples. Isso é muito interessante, porque quando começa lá, só isso. E aí aquilo vai se transformando, aquelas letras vão virando, eles vão subindo em cima, ela vai virando vários ambientes, vira palco, vira loja de chapéus, tem uma hora que o M vira o contrário, tem a vitrine de chapéus.
O espetáculo acontece nos dias 3 e 4 de abril, com início às 8h30 da noite no Teatro Positivo. Vale a pena conferir. E a gente também bateu um papo com o elenco da peça Dueto, uma comédia sobre relacionamentos modernos, com Eduardo Moscovis e Patrícia Travassos. Eles falaram sobre o aumento do público nos teatros depois da pandemia e como o Festival de Curitiba auxilia para esse momento tão especial. Não sei, eu acho que está um fenômeno, porque os cinemas estão vazios e os teatros estão cheios, que é uma coisa estranha, né? O Teatro Rio estão todos cheios. Estão todos cheios. São Paulo também. E as pessoas estão indo ao teatro, eu não sei se foi depois da pandemia, uma vontade de um ao vivo. Eu não sei o que é que está acontecendo, que eu estou achando extraordinário. E também porque tem muitos atores agora mais disponíveis, sem contrato, ou estão fazendo mais peças. Mas assim, o que eu acho interessante é que o público está querendo ver coisas ao vivo. E eu acho que assim a gente forma novas plateias. Eu acho que o Festival de Curitiba, especificamente, ele potencializa, nesse momento, ele potencializa esse movimento de transição que a gente está. Existe uma avidez, eu acho. Existe uma necessidade das pessoas, né? A gente está saindo mais livremente, né? A gente está se comunicando mais. Eu acho que já tem um tempo já que essa transição está acontecendo, tanto desse governo novo, como também da pandemia que a gente passou. É um movimento grande, é um tempo grande que a gente passou. A gente está muito excitado de vir para cá. Quando a gente fechou a nossa participação, né, Fabio, a gente estava muito feliz, a gente estava querendo fechar no final, né, Filó? A gente estava tenso, a gente queria fechar, vamos para o Festival de Curitiba, sabe? Isso é uma importância, porque é importante. O que nos mantém vivos estreou no festival. A peça é uma crítica a uma distopia fascista em formato de musical. A repórter Madu Machado conta mais pra gente. Na noite de 2 de abril, Curitiba recebeu o premiado espetáculo O que nos mantém vivos, parte da mostra Lúcia Camargo no Festival de Curitiba. Celebrando os 65 anos de Renato Bordi, a peça é um ato espetáculo musical que explora as obras de Bertolt Brecht. Nesse universo de luzes e sombras, onde cada cena é uma história por si só, surge uma obra que transcende o palco e mergulha na essência humana. O que nos mantém vivos é um espetáculo que desafia o espectador a refletir sobre os pilares que sustentam a nossa existência. A peça tem duração de 200 minutos com intervalo e contará com uma segunda apresentação na noite do dia 3 de abril no Teatro da Reitoria. E com uma trajetória marcante e canções memoráveis, a peça Ney Matogrosso, Homem com H, conta mais sobre a história do cantor. Quem mostra mais pra gente é o repórter Juliano Ângelo. O Festival de Curitiba recebeu na noite desta terça-feira, 2 de abril, um dos musicais mais grandiosos e premiados dos últimos tempos, Ney Matogrosso, Homem com H. Em sua segunda e última noite, em meio a um Guairão lotado, o musical dirigido por Fernanda Chama e Marília Toledo explora momentos e músicas icônicas na trajetória de Ney, como sua juventude conturbada em Campo Grande na Vila Militar, o sucesso alcançado na era Secos e Molhados em meio à ditadura, suas noites boêmias na companhia de Rita Lee e sua avassaladora história de amor ao lado de Cazuza. Momentos esses que culminam na consolidação de um dos artistas mais expressivos e únicos que o país já viu. Aplaudido de pé por mais de 10 minutos, o elenco, que já conta com diversos prêmios de atuação pelo país todo, trabalham com uma sincronia quase que surreal em meio a coreografias ambiciosas e extravagantes, como a carreira de Ney foi marcada. O musical de mais de 3 horas de duração teve suas 2 datas do Teatro Guaíra completamente lotadas e é um sucesso imenso por onde passa, tendo sido uma das atrações mais esperadas do Festival de Curitiba desse ano. E fica por aqui mais uma edição do Boletim UP no Festival. Continue nos acompanhando nos próximos dias. Até mais!